Palmeiras vence o Grêmio por 1-0, importante vitória. Mais do que o jogo, do que o futebol praticado, foi a vitória. Então, acho que isso supera muita coisa. Meio de semana teremos Corinthians e Palmeiras, o jogo da ida da Copa do Brasil. E não seria nada interessante o Palmeiras ir a Itaquera com um resultado que não fosse a vitória na sua última partida pelo Brasileirão. Então, o Palmeiras cumpriu o seu papel. Cumpriu o papel, ponto. Porque jogar bola, que poderia, tinha nível para tal, o Palmeiras não o fez. Diferente do que o próprio rival que poupou jogadores contra o Botafogo, o Palmeiras praticamente não poupou, mas poupou o futebol. Se é que isso foi uma tática de Abel Ferreira, eu vou tentar falar um pouco sobre isso durante o vídeo. Mas falar desse Palmeiras e Grêmio 1-0, mas antes disso, já pedi para você já deixar o like, se inscrever no canal Lealdade em Padrão, se caso ainda não for inscrito, e compartilhar o conteúdo do mesmo. E já indo direto ao ponto, o Palmeiras fez um jogo controlado, um jogo reativo. Já ouvi outros palmeirenses dizendo até um pouco covarde, evitando atacar, mas o Palmeiras cumpriu o seu papel, que era vencer o Grêmio. Tinha que vencer, e venceu, até para poder se manter na próxima liderança, não deixar Cruzeiro e nem Flamengo fugir do radar. Que é importante o Palmeiras, quando começar a desenvolver o restante da temporada, estar lá em cima. Vai que o Palmeiras cai fora em alguma das Copas, o Palmeiras ainda tem um Brasileirão para poder buscar e brigar. Mas o início da partida que me iludiu, logo antes dos 5 minutos, um golaço de Facundo Torres, uma assistência de Maurício e uma bola no ângulo do goleiro Thiago Volpi. Eu pensei que será uma noite tranquila, será uma noite de sonhos para o palmeirense, que desde maio o Palmeiras não conseguia terminar uma primeira etapa vencendo, e já começou a fazer o gol logo de início. Controlou a partida, tanto que as primeiras ações do Grêmio foram após os 30 minutos. O Palmeiras fez o gol antes dos 5, lá para os 3, 4 minutos, e continuou cozinhando o galo, contemporizando, invertendo muitas bolas, voltando bolas em excesso para o Everton, uma coisa que me irrita bastante. O Palmeiras prefere, em vez de ferir o adversário, ficar tocando muito a bola. Não sei se foi uma tática do Abel, querendo, no caso, ou pensando já no confronto contra o Corinthians em Copa do Brasil. Então, diferente do Corinthians, que preferiu poupar alguns jogadores, no empate contra o Botafogo, brilhante empate contra o Botafogo, que parecia que ia ser uma goleada do Botafogo e não foi. O Palmeiras praticamente não poupou ninguém, mas poupou o futebol. Se é que foi uma tática para tentar jogar tudo em Itaquera, dá para se entender. Se foi algo diferente disso, o Palmeiras tem que, no caso, mudar e rever os seus conceitos o mais rápido possível, para que não venha ter surpresa nos confrontos contra o maior rival. E o Palmeiras, que até controlou a partida contra o Grêmio até os 30 minutos do primeiro tempo, até o final da primeira etapa, sofreu no caso de o perigo de, a qualquer momento, até o restante da partida, né, começando já o segundo tempo, o Palmeiras flertando com o perigo de tomar um gol bobo, um gol besta com o ataque gremista. Tinha o Marlon, que era bastante insinuante pela ponta direita, tinha o Bright White, que vinha pela esquerda, pelo meio. Por mais que os ataques do Grêmio foram esporádicos, não foi aquela intensidade, que o Palmeiras também soube controlar a partida, mas o Palmeiras estava dando sorte, o Palmeiras estava dando mais sorte do que competência em se privar e não tomar o gol do Grêmio. Teve, acho, uma ou duas defesas do Everton que para mim foram brilhantes, né? Tem uma que o jogador do Grêmio, ele limpa o zagueiro, corta o zagueiro palmeirense e chuta. E o Everton certeiramente põe a mão na bola e defende. Uma das belíssimas defesas, né? O Everton, que é marcado por ser o bracinho de jacaré, sim, ele fez uma grande defesa. E o Palmeiras muito deve essa vitória ao Facundo Torres, que fez o bonito gol no ângulo, mas também ao Everton também. Criticar quando tem que criticar, mas elogiar quando se tem que elogiar.
O Palmeiras fez uma coisa dita histórica, entre aspas, dizendo: o Palmeiras desde maio não terminava o primeiro tempo vencendo. O Palmeiras, enfim, contra o Grêmio, saiu da primeira para a segunda etapa vencendo. E eu pensei que o Palmeiras, com substituições, ia melhorar o seu nível. O Palmeiras continuou retraído. Teve as substituições. Depois dos 10 minutos, o Abel Ferreira colocou uns 3 jogadores, né? Fez aquela mudança lá. Bateu 10 minutos no relógio no segundo tempo. Começou a fazer mudanças e mudanças. E o Palmeiras ficou meio que chamando, seduzindo o Grêmio para, até perigosamente, pode-se dizer, para o Grêmio se adiantar ao ataque, porque o Palmeiras buscar os contra-ataques. O Palmeiras que teve um volume maior e melhor do início da partida até os 30 minutos do primeiro tempo, o restante do jogo foi só tentar contra-ataques. E o Palmeiras perdendo gols também, quando teve a chance no segundo tempo, quando foi pro abafa, quando o Grêmio foi ao ataque e deu espaço na zaga, o Palmeiras, quando teve as oportunidades, assim não o fez. O que é muito complicado. Se é que foi um treino de luxo, valendo 3 pontos, já pensando contra um Corinthians, já pensou em Itaquera? O Corinthians dá esse mole, dá espaço na zaga e o Palmeiras não aproveitar? Se bem que eu duvido muito que o Corinthians vá fazer isso contra o Palmeiras. Mesmo sendo Itaquera, o Corinthians será hiper conservador. Tal qual foi contra o Botafogo. E numa jogada safada, sobrou e o gol do Corinthians do empate, dito até heróico, mediante como foi a situação da partida. Acredito que o Corinthians não vai fazer o que o Grêmio fez, que deu espaço para o Palmeiras e o Palmeiras não aproveitou. Então, se foi um teste, se foi uma brincadeira, se foi um treino de luxo, o Palmeiras não produziu para tal. Tipo aquele negocinho de vou dar um recado pro Corinthians, o que eu fiz com o Grêmio, farei com você. Espero que não, porque se o futebolzinho que o Palmeiras apresentou contra o Grêmio, venceu, legal, é muito importante, mas se praticar contra o Corinthians, que eu acredito será um Corinthians que virá com sangue nos olhos, com o retorno de Yuri Alberto, Memphis Depay querendo mostrar serviço, né, sendo cobrado também por isso. Então, o Palmeiras, vida fácil não terá nesses 2 confrontos, nem em Itaquera e nem no Allianz Parque. Acredito que o Palmeiras terá que jogar melhor do que vem fazendo, porque o Palmeiras vem conseguindo resultados, tirando a volta da Copa do Mundo de Clubes, que o Palmeiras empata com o Mirassol. O Palmeiras acumulou acumulou vitórias, o Palmeiras empatou com o Mirassol e o restante das partidas venceu, por isso o Palmeiras hoje é terceiro colocado, só fica atrás de um Flamengo e de um Cruzeiro. Então, vencer o Grêmio foi importante? Sim, foi, mas poderia ter produzido melhor, até para buscar uma vida um pouco mais fácil na partida e não ficar flertando tanto com a derrota. Que o Palmeiras, sim, venceu até de forma tranquila, mas as poucas chances que o Grêmio teve levou o perigo, porque o Palmeiras não soube matar a partida. O Grêmio ia ao ataque, mas também dava espaço atrás. E nesse espaço atrás, o Palmeiras não sabia aproveitar. Então é muito complicado, pensando até em jogos mais decisivos. O Grêmio deu muita chance para o Palmeiras não soube aproveitar. Rodou o time, teve substituições, mas a forma de jogar, faltou aquele algo a mais. Faltou ser mais caprichoso numa finalização. Como eu já tinha citado, já no começo do vídeo, falando que o Palmeiras não poupou o jogador em si, quanto a quem joga e quem não joga, mas, ao meu ver, Abel Ferreira, ele poupou o time do Palmeiras em jogar futebol. Se ele não quis se desgastar muito com o Grêmio, até que porque conseguiu o gol muito cedo, preferiu só cozinhar o galo. Para quê? Para ter todos os jogadores, na medida do possível, aptos para poder pegar um Corinthians na ponta dos cascos, como se dizem. Se essa foi a tática do Abel e era só vencer e já pensar na quarta, então a tática do Abel foi um sucesso. Eu acredito e eu espero que possa ter sido isso, porque o Palmeiras entrou jogando a Vera contra o
contra o Grêmio, fez o gol cedo, falou, calma, agora vamos contemporizar. Tanto que quando virou do primeiro para o segundo tempo, o Palmeiras vencendo de 1-0, o que acontece? O Palmeiras, o Abel Ferreira, com 10 minutos do segundo tempo, já começou a fazer aqueles substituições por atacado. 3 uma vez, depois mais um, depois mais outro do Palmeiras. Para poder o quê? Rodar o time sem tirar a força de um time dito titular, né? Até para não menosprezar um Grêmio. Então, que o Palmeiras, jogando sério, podemos se dizer, até certo ponto poderia ter levado o gol de empate. Teve uma última bola do ataque gremista, que a bola cruzou a pequena área. Se ali entrasse também, toda essa tática do Abel ia pro vinagre. Então acredito que o Abel Ferreira propositalmente fez o time, eu coloco o time titular, mas em rotação mais baixa. Para quê? Para entrar com tudo contra um Corinthians. Eu espero que seja isso. Se não for, me preocupa o confronto contra o Corinthians. E já citando o derby, o Palmeiras tem que melhorar muito. Como eu já tinha salientado, terá a volta de jogadores importantes do Corinthians. O Memphis Depay vai estar apto para a partida. A volta de Yuri Alberto, que voltou contra o Botafogo, no importante empate, né? Tá todo mundo já dando como vitória certa do Botafogo. Até eu mesmo contava a forma que o Botafogo começou a partida, massacrando o time do Corinthians. E o gol, saiu um golzinho, mas não saiu mais. O Corinthians foi lá e conseguiu, de forma até contundente, né? Dentro das possibilidades, empatar o jogo. Mas depois o jogo também acabou também, né? Ficou só o Corinthians se evitando, e o Botafogo tentando, sem ter êxito, sem ter sucesso. Mas pro Palmeiras pegar um Corinthians, tem que melhorar. O que foi feito em outras partidas, o que foi feito contra o Grêmio, tem que mudar. Eu falo no sentido de intensidade, o Palmeiras atacar o Corinthians e saber matar o quanto antes o Corinthians e ser assertivo, ser competente nas finalizações. É inadmissível. O Palmeiras teve um ataque contra o Grêmio, o Palmeiras foi contra 4 jogadores contra 2, e um tocando bola, Flávio Lopes tropeçando na bola, passando da linha da bola. Eu fico imaginando, isso em Itaquera, a zaga do Corinthians, um Kaká, um Ramalho, o Mateuzinho, dando todo esse mole e o Palmeiras tropeçando na bola. Então o torcedor do Palmeiras não irá aguentar. Mas o Palmeiras pode aprender para jogar contra o Corinthians, o que fez contra o Grêmio. Usar o resultado, né? Vencer o Corinthians, porque é importante, mas tem que melhorar. Porque esse futebolzinho pode até vir, não jogando nada e passar pelo Corinthians, mas até onde vai? Como vai? Se é que vai. Então é isso. Então o Palmeiras vence o Grêmio. O resultado foi mais importante, mais valioso do que o futebol empregado. Quarta-feira, reafirmando novamente, teremos Corinthians e Palmeiras, jogo da ida da Copa do Brasil, e tem que melhorar para poder vencer até bem. Palmeiras, sim, tem condições, sim, de vencer o Corinthians em Itaquera e trazer algo mais encaminhado, faturado não, mas encaminhado para o Allianz Parque. O Palmeiras tem competência para isso. Se eu estou afirmando, não é menosprezo, não é soberba, é constatação. Se eu cobro do time do Palmeiras é porque existe a possibilidade. O Palmeiras tem plantel para isso. Se comparar time com time, o face a face, o cara a cara, o Palmeiras é um time melhor do que o Corinthians. O Palmeiras tem peças melhores do que o do Corinthians. Então é só fazer a constatação. Só que o Palmeiras tem que jogar melhor. Tem que jogar mais. E não ficar somente na parte teórica. O Palmeiras é melhor do que o Corinthians. E muitas vezes o Palmeiras é melhor do que o Corinthians. Nas finais do Paulista, o Palmeiras tinha um time melhor do que o Corinthians. Tinha a obrigação de sair campeão. Não saiu. Perdeu o título da forma vergonhosa da qual perdeu. Tanto que foi vergonhoso a ida e a volta contra o Corinthians na final do Campeonato Paulista, que no Brasileirão o Palmeiras passou por cima do Corinthians 2-0. Podia ter sido 4, 5 ou até 6. Conforme foi o tamanho do futebol do Palmeiras. Mas o que foi o Palmeiras no Brasileirão não foi no Paulista. Agora não é nem Brasileirão e nem Paulista. É Copa do Brasil. E o Palmeiras terá que melhorar se quiser passar com contundência, com autoridade
do maior rival. Palmeiras 1, Grêmio 0. Palmeiras sai vencedor, se mantém no pelotão de cima, não deixando fugir do radar um Flamengo, um Grêmio. Então, Palmeiras agora é o tal do muda a chavinha, e agora o foco é Copa do Brasil. Só salientando novamente, reafirmando, você que não deixou seu like no início do vídeo, por favor, deixe, nos ajuda muito, deixa seu like. Caso não for inscrito no canal Lealdade em Padrão, se inscreva no canal e ative as notificações e compartilhe o conteúdo do nosso canal. Mas então, Palmeiras, você tem que melhorar, né? Vai ser inadmissível mais uma eliminação. Perder de novo para um Corinthians, ser eliminado por um Corinthians, para mim tá fora de cogitação. Não quero nem pensar sobre isso. Eu quero pensar num Palmeiras vencedor, um Palmeiras que possa chegar no Allianz Parque ou em Itaquera e jogar bola. E jogando, sendo melhor do que o Corinthians, a classificação naturalmente virá.